Beleza, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos nessa quarta-feira, trazendo a atualização do nosso Power Ranking da temporada da NBA, né? Fazem cerca de 3 semanas desde a primeira edição do nosso Power Ranking. Então, acho que já deu tempo suficiente, né, para a gente poder promover mudanças, né? Então, vamos aqui atualizar o nosso top 30 da NBA. Novamente, iremos utilizar o formato de tier list, que foi muito bem aceito por vocês. E vambora, né? Vamos aqui ranquear as 30 franquias com base no que elas vêm apresentando na temporada. Na primeira edição, eu levei em consideração as minhas projeções antes da temporada começar. Só que a partir de agora, eu vou cada vez mais deixar as minhas projeções de lado e focar 100% no que os times estão fazendo, tá? Então, a partir de agora, o Power Ranking ele vai ter como seu grande critério o que os times estão de fato entregando. Não só em termos de vitórias, de campanhas, mas em termos de performance, porque muitas vezes campanhas enganam. Tem alguns times que estão com a campanha maravilhosa, só que não estão jogando tão bem assim. Né? E o contrário também tem. Times com campanhas não tão expressivas, mas que estão apresentando um basquete melhor do que alguns times que têm campanhas melhores. Então, eu vou focar muito em performance, no que os times estão apresentando em quadra. Obviamente, a campanha também vai ter um peso, óbvio. O momento também vai ter um peso. Mas eu quero focar mais, de fato, em performance. Tá? No que os times estão entregando, basquete aplicado, defesa, ataque, enfim. Vambora, vamos lá. Chega de explicações, vamos pra ação. Vamos lá, começando aqui com a primeira fileira, né? Do 26 ao 30, né? Os 5, né? Piores times da temporada. Pra mim, o pior time da temporada, neste momento, tá? É o Washington Wizards, tá? Pra mim, o Wizards é o pior. Né? O Wizards que na primeira edição ficou em 28º, nessa vai cair para a última posição. São apenas 2 vitórias na temporada até aqui, 15 derrotas. O time até conseguiu, né, uma boa vitória nessa terça, né, com um show do McCollum. Mas antes eram 14 derrotas seguidas. Então, para mim é o pior time da NBA, tanto em campanha como em performance. O Wizards tem tudo para ser o que foi o Pistons em 2023. Né? O dono da pior campanha, várias e várias sequências de derrotas. Acho que o Wizards está caminhando para ser o Pistons dessa temporada. Né? O Pistons de 23 e 24 nessa temporada. E talvez, né, daqui a alguns anos, o Wizards seja o que é o Pistons hoje. Um time que saiu do limbo, da lama, para ser um dos melhores times da temporada. Talvez o Wizards siga esse caminho, né? Quem sabe, né? Mas por enquanto o Wizards ainda tá na fase Pistons 23-24. Pior time da liga, campanha horrível e desempenho também horrível. 29º ganhando uma posição em relação à primeira edição, né? Eu vou de New Orleans Pelicans, tá? O Pelicans foi o pior time na primeira edição do Power Ranking. Nessa, ganha uma posiçãozinha, vai para 29º. São 3 vitórias, né? Então tem uma vitória a mais do que New Orleans, do que Wizards. 1-9 nos últimos 10 jogos, né? Conseguiu a sua primeira vitória, né, por 2 dígitos nessa temporada contra o Bulls. Num bom jogo do Zion, né? 29 pontos em 30 minutos em quadra. O banco do Pelicans também foi bem contra Chicago, foi um bom desempenho do banco. 4 jogadores com 2 dígitos de pontos marcados, né? Alvarado, Ives Smith, né? Indo muito bem. Então o time conquistou uma boa vitória, são 3 vitórias na temporada, né? Mas o desempenho é horroroso no geral.
mas tá melhor do que o Wizards. Então fica aqui em 29º, ganhando uma posição. 28º eu vou de Indiana Pacers, né? O Pacers que na primeira edição ficou em 29º, ganha, né, uma posiçãozinha aí. 2 vitórias na temporada, 9 nos últimos 10 jogos. O time teve aí uma melhora, né, com a volta do Mathurin, mas ainda assim é um time que não vem conseguindo vencer, não vem conseguindo bons resultados. Nem acho que o Pacer joga tão mal assim, mas as vitórias não estão vindo. E o time agora vai ter uma sequência dura, né? Pega Toronto no dia 26, vulgo hoje. Pega Chicago no dia 29, Cleveland no dia 1º. Fora que em dezembro ainda tem jogo contra Denver, enfim. Essa campanha do Pacers tende a ficar bem pior aí nas próximas 2 semanas, né? Então talvez na próxima atualização o Pacers esteja mais abaixo. Hoje fica em 28º, mas com essa sequência de jogos aí, o Pacers pode cair mais e mais aí nas próximas semanas. 27º eu vou de Brooklyn Nets, tá? Brooklyn que ficou em 29º na primeira edição, ganha 2 posições, 3 vitórias e 14 derrotas na temporada. Um time que tem pouquíssimas coisas boas, né, para falar, né? Michael Porter Jr. vem fazendo uma temporada muito boa. É a grande notícia, né, do Nets na temporada. O Igor Deming tem melhorado o seu desempenho, mas não muito também. Então, não tem muito o que falar do Nets. É um time que tá tancando, um time que quer perder. Só que nos últimos 10 jogos, né, conquistou 3 vitórias. Né? Então, por essa melhora, por esse bom momento, entre aspas, né, que o Brooklyn vive, eles ficam 27º na frente de Pacers, Pelicans e Wizards. E em 26º, para fechar essa primeira prateleira, né, se mantendo na mesma posição da primeira edição, fica o Sacramento Kings. Né? O Kings, cadê Sacramento? Aqui, ó. Kingaço. Fica em 26º, são 5 vitórias e 13 derrotas na temporada. Só que 2 vitórias nos últimos 2 jogos, hein? Olha aí, depois de uma sequência de 8 derrotas seguidas, né? Tomando desvantagens de 31, 27, 14, 33, 14, 13, 14 e 41 pontos. O time conseguiu vitórias surpreendentes contra Denver e contra Minnesota. E a vitória contra Minnesota foi uma viradaça ali de 10 pontos nos últimos 2 minutos. Então são 2 boas vitórias do Kings. Um destaque, né? Um cara que dá para ser citado como o grande fator para essas 2 vitórias é o Keegan Murray. Né? Keegan Murray voltou bem, melhorou muito a defesa do Kings, ele que é de longe o melhor defensor que esse time tem. Então se tem um cara que dá pra gente colocar como talvez o responsável por essas vitórias, por essa melhora do Kings, é o Keegan Murray. Inclusive o DeMar DeRozan falou sobre isso depois da vitória contra Minnesota. Né? Falou que Keegan é a chave do time e que o time é dele. Então, graças ao Keegan, o Kings conseguiu, né, essas vitórias, deu uma melhoradinha, mas ainda assim tá muito ruim, é um time horrível. Pega o Phoenix hoje, um jogo que tende a ser interessante, mas eu acho que o Phoenix é favorito. Então, Sacramento fica aqui em 26º, e já que um desmanche parece estar a caminho, a tendência é o Kings cair nas próximas edições, né? Pelo menos é a tendência. Então, primeira prateleira fechada. Vamos aqui para a segunda prateleira, do 21º ao 25º. 25º eu vou de Charlotte Hornets. Né? O Hornets ficou em 24º na primeira edição,
Nessa perde uma posição, vai para 25º. O Charlotte vive um momento muito ruim. São 6 derrotas seguidas, 1-9 nos últimos 10 jogos. LaMelo Ball voltando muito mal de lesão. Muito mal de lesão. Tá tendo um aproveitamento de só 19% para 3 pontos desde que voltou. De uma lesão que ele sofreu no tornozelo. Não tá bem. Quem tá fazendo alguma coisa é o Conquinipel, né? Conquinipel tá carregando esse time do Hornets. Carregando pra nenhum lugar, mas assim, tá carregando o ataque, né? Carregando a pontuação do time. Ele tem 26 pontos de média nos últimos 4 jogos, né? Fora 22 bolas de 3 convertidas nesse período, com 54% de aproveitamento. Tá jogando muito bem. É o melhor novato dessa temporada em termos de desempenho. É o favorito ao Rook of the Year no momento. E graças a ele, o Hornets conseguiu competir em alguns jogos, mas muito pouco, né? Um time que tem vários problemas defensivos, vários problemas ofensivos, é um elenco ruim, ruim em desempenho. Em peças eu nem acho que o elenco do Hornets é tão ruim assim, tá? Acho que é um elenco decente, mas em desempenho o elenco não tá desempenhando bem. E o fato do seu melhor jogador poder ser trocado no futuro próximo, segundo o relatório do Yahoo Sports, pode ser que Charlotte, infelizmente, tenha mais um ano de tanque, o que seria uma decepção muito grande, visto o bom trabalho que a diretoria fez na off-season. Trouxe bons nomes, mas o time não está performando de forma alguma. São 4 vitórias e 13 derrotas até o momento. 24º, eu vou de Dallas Mavericks. Dallas ficou em 22º na primeira edição. Nessa, fica em 24º. Lesão do Anthony Davis aí, né? Levando o desempenho do time, que já era ruim, levando ainda mais para baixo. São 3 vitórias nos últimos 10 jogos. Só 5 vitórias na temporada. Né? O time tem aí o pior rating ofensivo da liga, né? Mas pelo menos a defesa tá bem, né? O Nico Harrison aí que montou esse time pensando na defesa, a defesa tá bem. É o 3º melhor rating defensivo da liga, né? O time manteve os seus adversários abaixo de 110 pontos por 100 posses em 10 jogos nessa temporada. Só o Thunder conseguiu, né? E isso com mais frequência. Thunder que tem a melhor defesa da liga. Então a defesa tá bem. Se tem algo que dá pro Dallas comemorar, é a defesa. A defesa tá bem. Agora, o ataque é horroroso. Jason Kidd fazendo um trabalho muito ruim. Um ataque muito desorganizado. Enfim, é um time muito desequilibrado. Tem aí a possibilidade do AD ser trocado, né? Anthony Davis que deve voltar na sexta contra o Lakers. Com certeza ele vai melhorar o time, porque é uma injeção de talento muito grande. Mas não sei se é a ponto de fazer o Dallas, sei lá, salvar a temporada ou fazer a diretoria desistir de trocar ele, não sei. Acho que Dallas já aceitou que a temporada vai ser uma merda e vai tentar capitalizar em cima do AD. Enfim, tem muito o que falar, decepçãozaço Dallas. Tirando a defesa, não tem muito o que elogiar esse time não. O Cooper Flag vem jogando bem, acho que dá pra elogiar a melhora do Cooper Flag. Max Christie tá fazendo uma temporada boa e tal, jogando bem. Mas fora isso, tudo em Dallas é uma tragédia, né? Especialmente na parte ofensiva. Então, 24º, Dallas Mavericks. 23º, eu vou de Utah Jazz. Cadê o Jazz aqui? Eu vou de Utah Jazz. Na primeira edição ficou em 27º. Ganha aí algumas posiçõezinhas. 2-8 nos últimos 10 jogos. 5-12 na temporada. Um time
que é ruim nos dois lados da quadra, é o 22º em rating ofensivo, 26º em rating defensivo. Quase venceu o Lakers, né, recentemente. Quase conseguiu uma viradaça, mas no fim o Lauri Markkanen acabou errando o fadeaway que poderia dar a vitória para o time. De positivo, acho que dá para falar do Ace Bailey, que está numa melhora nos últimos jogos. Vem se consolidando como titular no time. Foi titular nos últimos 8 jogos. Com uma média de 14,4 pontos sendo titular. Mas fora o Ace Bailey, não tem muito o que elogiar o Jazz, não. O Kessler fora da temporada, o Markkanen até começou a temporada bem, mas os últimos jogos do Markkanen foram bem abaixo. Keontae George tá jogando bem. Acho que ele dá pra elogiar também. Mas fora, não tem muito o que falar de bom do Jazz, não. Fiquei em 23º aqui nessa edição. 22º, eu vou de Clippers. Sem dúvida, a grande decepção da temporada até aqui. Um time que eu tinha altas expectativas, mas que... assim, um início de temporada tenebroso. São só 5 vitórias até agora. 2 derrotas seguidas. 8 nos últimos 10 jogos. Um time que tá tendo um desempenho ofensivo horrível. Só o 21º em rating ofensivo na temporada. Basicamente só o Harden tá produzindo nesse ataque. E a defesa, cara. A defesa é uma decepção, né, cara? O Clippers, que teve uma das melhores defesas na temporada passada, nessa temporada, bicho, tá horrível. Tá horrível, né? Em relação à temporada passada, o Clippers está cedendo quase 10 pontos a mais a cada 100 posses de bola em relação à temporada passada. Né? Temporada passada inteira, né? Considerando o pré-All-Star, o Clippers só havia cedido mais de 120 pontos 7 vezes. Só nessa temporada, nessas primeiras semanas, o Clippers já cedeu 120 pontos para o seu adversário a cada 100 posses de bola 10 vezes. 11 vezes, se não me engano. 11 vezes. É uma queda brutal no desempenho defensivo. E a lesão do Derrick Jones Jr. com certeza tem um impacto muito grande nisso. Fora as outras ausências. Kawhi Leonard perdeu uma porrada de jogo e também não voltou tão bem assim. O jogo dele contra o Lakers foi muito ruim. Bradley Beal fora da temporada, enfim. O Clippers está numa situação muito complicada. Eu tô bem desiludido com o Clippers. Admito que tô bem decepcionado. E 22º lugar para eles, cara. 22º lugar para eles. Posição essa que com certeza deixa o torcedor do Thunder muito feliz, né? Porque lembrando, a pique do Clippers nesse draft é do OKC. Então, para a alegria do OKC, Clippers está numa fase horrível. Fica em 22º nessa edição. E fechando essa prateleira, em 21º, eu vou de Memphis Grizzlies. Memphis Grizzlies com 6 vitórias e 12 derrotas até então na temporada. 7 derrotas nos últimos 10 jogos. O time conseguiu vencer 2 jogos seguidos pela primeira vez na temporada, nessa última semana. Só que depois, né, perdeu para Denver, né, no jogo seguinte. Tem muito o que falar. É um time que está sofrendo demais com lesões. Ja Morant deve ficar fora por mais um tempinho ainda. E existem rumores de que ele pode ser trocado também. Então é outro time que, né, tá vivendo um caos nesse começo de temporada. Fica em 21º aí. E só Deus sabe o que vai ser do Grizzlies nos próximos meses. Né? Só Deus sabe. Total incógnita. Indo agora para o top 20. Em 20º lugar. 20º colocado. Sofrendo a maior queda aqui no Power Ranking em relação à primeira edição. Milwaukee Bucks. O Bucks caiu demais de rendimento, né, cara?
E, obviamente, a lesão do Giannis tem total influência nisso. São 10 derrotas na temporada, 7 nos últimos 10 jogos e 5 derrotas seguidas. O time que estava em quinto na primeira edição do Power Ranking tem aí uma queda brutal. A ausência do Giannis sendo muito sentida. Só para vocês terem noção, com o Giannis no time, o Bucks tinha o melhor aproveitamento ofensivo, o melhor rating ofensivo da NBA, com o Giannis em quadra. Sem ele, o Bucks tem o pior desempenho ofensivo da liga. Com ele, era um rating de 126,5, sem ele, 106,9. Tipo, é uma diferença brutal. É uma diferença brutal. E o calendário do Bucks também não tá ajudando. Né? O time agora vai ter uma sequência de jogos contra Miami Knicks, com só um dia de descanso entre esses dois jogos. Então, bicho, situação do Bucks complicada. O Giannis é dúvida pro jogo de hoje contra o Miami. Talvez ele jogue. Mas não é nada certo. Não é nada certo. O Bucks sofrendo muito sem ele. Fica em 20º nessa edição. 19º eu vou de Portland Trail Blazers, né? Outro time que vem caindo bastante de rendimento. Na primeira edição, o Blazers ficou em 14º. Nessa cai para 19º. São 7 derrotas nos últimos 10 jogos. É uma queda brutal do desempenho defensivo do time, né, cara? A defesa do Blazers caiu muito, mas muito mesmo, né? O Blazers, nos últimos 7 jogos, cedeu 124 pontos a cada 100 posses para o seu adversário. Tipo, é uma queda muito grande de desempenho defensivo. Longe de ser a mesma defesa do começo de trabalho do Splitter, né? Aquela defesa não existe mais, o time tá muito abaixo. O ataque tá fluindo bem ali e tal. O Avdija tá fazendo um bom trabalho como armador durante esse período de ausências ali do Holiday e tal. Assumiu bem o papel de armador, tá fazendo um bom trabalho, mas a defesa caiu muito, cara. A defesa caiu muito, bicho. Então, é isso. Blazers em queda, fase abaixo. Pior fase, né, da era Splitter. 19º lugar pro Blazão da massa. 18º, outro que também caiu muito de rendimento nas últimas semanas, Chicago Bulls, né? Chicago Bulls que na primeira edição ficou em 12º, né? Começou a temporada bem pra caramba, né, bicho? Começou vencendo 6 dos primeiros 7 jogos, voando. Nos últimos 10, uma queda brutal. São só 3 vitórias nos últimos 10 jogos. O time, né, que começou com que chegou a ficar no top 10 em rating defensivo nos primeiros 7 jogos, já caiu para 24º nos últimos 10. Então, a defesa que a cada semana, a cada jogo, piora cada vez mais. O ataque, longe de ser tão produtivo quanto era nos primeiros jogos. O calendário deu uma apertada e o Bulls não soube lidar. O time tá, né, vivendo um momento ruim. 18ª posição para eles nessa edição. 17º eu vou de Sixers. Cadê Philadelphia aqui? Philadelphia 76ers em 17º. Time que na primeira edição ficou em 15º. Perde 2 posições. São 6 derrotas nos últimos 10 jogos. Joel Embiid segue sendo um problema por lá. Já perdeu 8 jogos nessa temporada. O joelho dele simplesmente não consegue ficar bem. E querendo ou não, ele faz falta. Faz falta, cara. Você ter um jogador do impacto do Embiid fora afeta o seu time. Até porque o Sixers não tem alguém que
o substitua no mesmo nível. O André Drummond até vem fazendo uma boa temporada, mas ofensivamente é um grau de disparidade absurdo. Né? O ataque dos Sixers hoje é totalmente Tyrese Maxey. É só Tyrese Maxey. E ele tá fazendo a parte dele. A parte dele ele tá fazendo. Né? Teve aquele jogaço de 54 pontos contra o Bucks. Com ele em quadra, o Sixers produz 15,7 pontos a mais do que quando ele tá fora. Então ele tá tendo um impacto gigante, só que, cara, é difícil, sozinho é complicado. O Edcombe também teve um início fantástico e teve uma queda aí nas últimas semanas. Paul George voltou, mas não tá ajudando em nada. Então, complicado Filadélfia, né? Complicado. Vamos ver se o Embiid volta em algum momento. Mas, né? Até ele voltar, Sixers vai continuar sendo essa oscilação, né? Nas noites em que o Maxey fizer mágica, o Sixers vai conseguir competir. Só que nas noites onde ele jogar normal, dificilmente o time vai conseguir vencer. Essa vem sendo a tônica dos Sixers nessa temporada, tá? Fica aqui em 17º. Em 16º, eu vou de Boston Celtics, pra gente fechar mais uma prateleira. Celtão em 16º, são 9 vitórias e 8 derrotas na temporada, são 6 vitórias nos últimos 10 jogos. O time vem tendo um desempenho ok, né? A defesa tá abaixo, mas o ataque vem produzindo, né? Jaylen Brown botando números incríveis, o time conseguindo ali produzir bem na parte ofensiva, mesmo com as bolas de 3 não caindo tanto como caíram, né, nas últimas temporadas. O que era a tendência, né? Sem Porzingis, sem Holiday, sem Tatum, era óbvio que esse perímetro ia sentir. Mas o time ainda tem, né, seus lampejos de brilhantismo no perímetro. Tanto que todas as vezes que o Celtics teve um desempenho na linha de 3 acima dos 35%, venceu. Né? O time tem 7 vitórias e nenhuma derrota em noites em que arremessa para mais de 35% para 3. Então, nos lampejos, né, de Mazzulla Ball, o Celtics consegue vencer sempre, né, o que é um sinal muito bom. Uma coisa legal que está acontecendo no Celtics, e vale o destaque, é a melhora nos rebotes. Né? Luka Garza e Neemias Queta, mesmo não sendo brilhantes, vem ajudando bastante nos rebotes. Né? Vem ajudando bastante. Né? Os dois, né, ocupam a 7ª e a 16ª posição em porcentagem de rebotes ofensivos entre os 292 jogadores que jogaram pelo menos 12 minutos por jogo nessa temporada. Né? E o Celtics tem o 8º maior aumento em porcentagem de rebotes ofensivos na liga em relação à temporada passada. Né? Só Houston e Blazers têm uma média de pontos maior de segunda chance do que o Celtics. Então, o Celtics está tendo aí uma melhora nos rebotes e está vencendo. Está vencendo seus joguinhos. 9 vitórias, 8 derrotas, 16ª posição para o Celtão, tá? Então, mais uma prateleira fechada. Indo aqui para o top 15, 15º, eu vou de Golden State Warriors. Goldão fica em 15º, Warriors que na primeira edição ficou em 6º, perde aí algumas posições. 5-5 nos últimos 10 jogos, 10 vitórias e 9 derrotas na temporada até aqui. O time, né, tá tendo um desempenho defensivo até bom. É o 10º melhor rating defensivo da liga. Só que o ataque do Golden State tá muito complicado, né, cara? É só o 23º rating ofensivo da liga. O Curry vem produzindo muito bem, vem tendo jogos fantásticos, só que tá faltando ajuda. Tá faltando ajuda, especialmente do banco. Né? O banco do Warriors vem sendo um desastre. É o 22º, né, em produção na temporada, o que é uma queda
né, considerável em relação à temporada passada, onde o Warriors teve o 8º melhor banco. Então o time caiu muito de rendimento. É um time que está sofrendo com lesões, né? O Horford, Kuminga, né? O próprio Draymond Green também torceu o pé direito no último final de semana. Ficou fora aí. Talvez volte hoje contra Houston, mas não é uma certeza. E o Golden State vai ter uma sequência dura agora, né? Pega Houston hoje. Pega o Thunder no começo de dezembro. Complicado, hein? Complicado o Golden State. Curry tá fazendo a parte dele, mano. Mas o resto tem que ajudar. Especialmente o banco. O banco do Warriors realmente tá sendo, como diria o Sr. Omar, tá sendo trágico. Tá sendo trágico o banco do Goldão da massa. Então, em 15º, Golden State Warriors. Em 14º, eu vou de Orlando Magic, tá? Orlando Magic na 14ª posição. O time vem de 7 vitórias nos últimos 10 jogos, vem numa crescente, depois no começo de temporada meio conturbado. Teve aquela derrota para o Celtics, né? Onde era um momento onde o Magic poderia estender ainda mais a sua sequência. Acabou perdendo, mas foi um jogo onde o Magic chegou a tirar uma desvantagem de 26 pontos ali na reta final. Então mostrou resiliência. Acabou que não conseguiu vencer, mas o time tá bem, né? Mesmo sofrendo com lesões, né? Ficando sem banqueiro, sem Wendell Carter, sem Goga Bitadze. O time venceu os jogos e tudo, né? O Anthony Black acabou de fazer um jogaço aí ontem, né? Na terça-feira. Chegou a meter uma sequência de 6 vitórias e só uma derrota, vencendo o Knicks e tal, perdendo só para Houston no jogo que foi para prorrogação. Então é um time que tá se encontrando, que tá melhorando. E é isso. 14ª colocação, 11 vitórias e 8 derrotas pro Magic. Magic na primeira edição ficou em 19º. E detalhe, tá? 9º melhor rating ofensivo e 5º melhor rating defensivo da liga. Magic aos poucos vai melhorando. 13º eu vou de San Antonio Spurs. Spursão que na primeira edição ficou em 9º, perde algumas posições, até porque, né, o time vem numa sequência não muito boa, né, chegou a embalar uma sequência boa de vitórias ali, depois da lesão do Embiid, né, mesmo sem o Embiid o time chegou a embalar 3 vitórias seguidas, só que, né, depois aí teve a derrota para Phoenix. E o time tá dando aí uma oscilada, né? O ataque não tá tão bom assim. É só o 9º rate ofensivo da liga. A defesa tá bem. Né? 5º melhor rating. Mas é óbvio que sem o Embiid, sem o Castle também, o time cai muito de rendimento. Hoje o time vai ter a volta do Dylan Harper, um retorno importante, vai ajudar bastante. Curioso para ver a dinâmica dele com o Fox, inclusive. Fox que tá liderando o time aí. Vamos ver como é que o time vai jogar agora com o Harper voltando. Ele que tava bem pra caramba antes da lesão. Tomara que ele volte bem. 13ª colocação. 13ª colocação, 11 vitórias e 5 derrotas para San Antonio, tá? 12º lugar, eu vou de Phoenix Suns, tá? O surpreendente Phoenix Suns fica em 12º, 11 vitórias e 7 derrotas na temporada. Time que na primeira edição ficou em 23º, ganha boas posições. São 8 vitórias nos últimos 10 jogos. Phoenix Suns está tendo um desempenho muito legal. Muito legal. Vale um destaque muito importante pro ótimo começo de trajetória do Dillon Brooks no time. Dillon Brooks está tendo um desempenho excelente, tá com a média de 22 pontos por jogo, que é a melhor marca da carreira dele. Tá tendo quase 2 roubos de bola de média. Tá tendo um impacto muito grande nos dois lados da quadra, inclusive o Phoenix é um dos
poucos times da liga, se não me engano, é um dos 6 times da liga, um dos únicos 6 times da liga que estão no top 10 de rating ofensivo e de rating defensivo. É o 10º melhor rating ofensivo e o 7º melhor defensivo. Tá? É um time que está competindo muito, né? Um time que no jogo contra Portland teve o recorde de roubadas de bola da temporada. Foram 19 bolas roubadas contra Portland. Né? Contra o Minnesota, naquela viradaça absurda, o time forçou 3 turnovers no minuto final, tirando uma desvantagem de 8 pontos. Então é um Phoenix que vem competindo, é um time que vem mostrando, né, culhão e vem defendendo muito bem, cara. A defesa de Phoenix merece ser mais elogiada, cara. Os caras estão defendendo bem, o Jordan Wood fazendo um trabalho muito bom. Time de Phoenix criando caráter, né? Criando caráter, 11 vitórias na temporada, 8 nos últimos 10 jogos. 12ª posição aí pro Phoenix Suns. E em 11º, encerrando mais uma prateleira, Minnesota, né? Lobão da massa, Minnesota com 10 vitórias e 7 derrotas na temporada, fica em 11º. São 4 derrotas nos últimos 10 jogos, incluindo 2 pipocadas absurdas contra Phoenix e contra Sacramento. Contra Phoenix tomou, né? Aquela virada de 8 pontos no último minuto. Uma pipocada inacreditável. E contra o Sacramento, agora, né, na segunda-feira, eles tomaram uma run de 10-0 com o jogo ganho. Né, e perderam no final. Então o Minnesota com uma dificuldade muito grande em fechar jogos e com uma dificuldade enorme de vencer adversários bons. Né? Enfrentando times com campanhas positivas, Minnesota tem 6 derrotas e nenhuma vitória. Né? Ou seja, contra time ruim, Minnesota voa. Contra time bom, o Lobão vira Chihuahua. Né? Então, Minnesota também, em termos de performance, está sendo uma decepção. Em termos de campanha, a campanha é relativamente boa, né? A campanha é positiva e tal, 10 vitórias, 7 derrotas. Mas em performance, especialmente contra times bons, o time tá sofrendo. E vai pegar o KC hoje, né? A sorte de Minnesota é que talvez o Shea não jogue. Então talvez Minnesota consiga vencer. Mas mesmo sem Shea, sem J-Dub, o Thunder é um time duro, né? Acho que o Thunder ainda é favorito mesmo sem o Shea. Mesmo se o Shea não jogar. Até por conta desse retrospecto de Minnesota contra times bons. Né? Então, olho nisso. Então, mais uma prateleira encerrada. Vamos pro top 10, hein? As coisas já vão se afunilando. 10º lugar, abrindo top 10, eu vou de Atlanta Hawks, tá? Atlanta Hawks, mesmo sem Trae Young, tá conseguindo se manter bem competitivo. São 7 vitórias nos últimos 10 jogos. Jalen Johnson, né, liderando esse time na ausência do Trae. Ele teve pelo menos 16 pontos, 8 rebotes e 7 assistências em cada um dos últimos 8 jogos. Né, tendo média de 24,1 pontos, 10,9 rebotes e 9,1 pontos. E 9,1 assistências nesse período. Tá jogando demais. Nesses últimos 8 jogos, o Hawks teve um desempenho 38,6 pontos melhor com o Jalen Johnson em quadra, ou seja, um impacto absurdo. Então, assim, o time tá bem, muito e quase exclusivamente por conta do Jalen Johnson. Claro, o Alexander Walker também tá fazendo uma temporada muito boa, o Neko Congo, mas o Jalen Johnson é o motivo do Hawks estar com 7 vitórias nos últimos 10 jogos, é o motivo do Hawks estar conseguindo competir mesmo sem o Trae Young. O time agora vai ter um jogo duro, né, contra Cleveland na sexta-feira, depois pega Philadelphia e Detroit, uma sequência de 3 jogos muito complicada. Ainda pega Denver na semana que vem. Então vão ser alguns testes bons aí para esse time do Hawks. Mas eu não duvido do Hawks sair com uma campanha boa desses jogos não, viu? Porque o time realmente está competindo bastante, mesmo sem o Trae. E não, o time não é melhor sem o Trae Young. Eu não acredito nessa narrativa. Para mim o Trae Young ele melhora o time. É um playmaker de elite, é um
criador de arremesso de alto nível, apesar de não ter um aproveitamento tão bom. Mas eu não acredito que o Hawks é melhor sem o Trae. Eu não caio nessa narrativa. Porém, é fato que o time tá competindo bem sem ele. Mesmo sem ele, o time tá competindo bem pra caramba. Mas aí, pra mim, é muito mais mérito do Quinn Snyder, do Jalen Johnson e tal, do que demérito do Trae. Entendeu? Não é que o Trae atrapalhe o Hawks, não é isso. Pelo menos na minha opinião, tá? Então, 10º lugar, Atlanta Hawks com 11 vitórias e 8 derrotas e 7 vitórias nos últimos 10 jogos. Em 9º lugar, eu vou de New York Knicks, né? O Nicão aí fica em 9º. Knicks que na primeira edição ficou em 7º, perde 2 posições. 7 vitórias e 3 derrotas nos últimos 10 jogos. O time teve um baita de um susto, né, com o Jalen Brunson. Ficou toda aquela expectativa de talvez ele ficar fora por muito tempo. Graças a Deus, né, não ficou. Conseguiu voltar depois de 2 jogos, né? E voltou bem, jogando bem e tal, comandando bem o time. O Karl Anthony Towns com um desempenho excelente na parte ofensiva, né? Acabou de meter um 37-12 contra Brooklyn. O que vem sendo um problema no Knicks é a defesa, né? A defesa não tá bem, é só o 18º rating defensivo da liga. A defesa tá bem abaixo. Mas, em compensação, o ataque tá bem melhor do que nos últimos anos. É um ataque muito mais dinâmico, com mais bolas de 3. Inclusive, o Knicks é o time que tem o maior aumento em porcentagem de arremesso de 3 pontos em relação à temporada passada na liga. Tá? É o que mais melhorou em bolas de 3 de uma temporada para outra. Tem o 3º melhor rating ofensivo da NBA. O que já era esperado, né? Com a chegada do Mike Brown, eu pelo menos já esperava uma melhora ofensiva. Mas eu achei que a defesa ia se manter tão boa ou pelo menos próxima ao que foi nos últimos anos. E não é o caso. O time melhorou muito no ataque, mas piorou bastante na defesa. O time ainda não encontrou esse equilíbrio. Mas são 7 vitórias nos últimos 10 jogos. 10 vitórias na temporada. Acho que um top 9 é justo pro Knicks. Poderia estar melhor? Deveria estar melhor? Sim. Mas eu acho que é questão de dar tempo ao tempo. E eu acho que daqui a algumas semanas essa defesa vai melhorar. E aí com o ataque melhor, acho que as coisas tendem a subir de produção lá em Nova York. Em 8º lugar eu vou de Miami Heat. Um dos times que eu mais tenho gostado de assistir nessa temporada, né? Um ataque muito maneiro. Um ataque pouco ortodoxo, né? Um ataque que não usa pick and roll, basicamente. Um ataque muito focado em drives livres dos jogadores, sem auxílio de bloqueios. Um ataque diferente e que vem sendo efetivo, né? Tanto é que são 8 vitórias nos últimos 10 jogos, são 5 vitórias seguidas. O time teve agora, né, a volta do Tyler Hero, retorno importantíssimo, né, com certeza vai ajudar bastante. Ele já deu, né, ótimos sinais na segunda-feira, jogando muito bem, 24 pontos em 29 minutos, fazendo um trabalho muito bom. O jogo do Tyler Hero tende a casar muito bem com esse novo sistema ofensivo do Heat. Tô gostando, cara. Tô gostando bastante do que o Heat tem apresentado. São 12 vitórias e só 6 derrotas na temporada. 8ª posição pra eles, cara. Eles saem de 16º, que foi na semana passada, na edição passada, pra 8º nessa edição. Em 7º, eu vou de Toronto Raptors, tá? Sem dúvida, uma das grandes surpresas, pelo menos pra mim, nessa temporada. Um time que eu não dava nada no off-season, mas que tá tendo um desempenho excelente. São 8 vitórias seguidas, 9 nos últimos 10 jogos, 13 vitórias na temporada, vice-líder do leste. Os caras estão jogando muito, mano. Os caras estão jogando muito. É importante pontuar, e aí é um dos motivos que faz Toronto estar só em 7º, né? Que o calendário foi bem acessível, tá?
dentre essas vitórias, teve Charlotte, teve Wizards, teve Brooklyn, teve um Cavs sem Donovan Mitchell. Então, assim, respeito e, cara, admiro muito o que Toronto vem fazendo. Toronto tá jogando muito bem, tá? Brandon Ingram jogando pra caralho, o ataque fluindo bem, o time titular muito bem encaixado. As coisas estão funcionando muito bem em Toronto. Muito melhor do que eu esperava. Porém, o calendário, velho, ajudou muito Toronto. Né? Agora, eles vão ter um calendário um pouquinho mais difícil, né? Começando com o Knicks no dia 30. Aí a gente vai ter uma base melhor do que é esse Toronto Raptors. Né? Eu respeito muito o que Toronto fez até aqui, tanto que tá em 7º. Na frente de times que eu até acho melhores, né? Como o Heat, como o próprio Knicks. Então eu respeito muito Toronto. Mas eu tenho um pezinho atrás porque realmente o calendário foi muito acessível até aqui. Vamos ver agora, com o calendário um pouquinho mais difícil, se Toronto mantém a pegada. Se mantiver, a tendência é Toronto subir bastante, em breve pingar no top 5. Se mantiver a pegada. Se cair de rendimento, aí vai ser um indício de que realmente o calendário teve uma influência grande nessa campanha. Mas vamos ver, vamos acompanhar. Mas, independente de qualquer coisa, Toronto tá jogando um grande basquete, tá? Independente dos adversários, do calendário, o time tá jogando muito bem. Isso é inegável, tá? E em 6º lugar, o próprio Cleveland Cavaliers, tá? Eu vou de Cavs em 6º. Cavs que na primeira edição ficou em 8º, ganha 2 posições. 12-7 de campanha, 6-4 nos últimos 10 jogos. O time sofrendo muito com lesões, né? Garland perdeu jogos, o Mitchell perdeu jogos, o Jarrett Allen perdeu jogos. Né? O quarteto do Cavs, né? Mobley, Allen, Garland e Mitchell, os 4 juntos, só jogaram por 37 minutos nessa temporada. Então o time tá sofrendo muito com lesões, só que mesmo assim tá conseguindo vencer, tá mantendo uma boa campanha. Donovan Mitchell acabou de ser eleito o melhor jogador da conferência nessa última semana, jogando pra caralho, tendo mais de 30 pontos de média nessa última semana. Então, pela resiliência desse time enfrentando tantas lesões assim, eu vou deixar em 6º, 12-7 de campanha, 6-4 nos últimos 10 jogos. Vai ter uma sequência interessante agora contra Atlanta e contra Boston. Vamos ver como que o Cavs performa. Mas, pelo contexto de lesões, cara, acho que o Cavs merece esse top 6. Merece o top 6. Indo agora pro top 5, pro top 5. Vamos lá. 5º lugar, perdendo uma posição em relação à última edição. Eu vou de Houston Rockets, tá? Houston com 11-4 de campanha, 8-2 nos últimos 10 jogos, o melhor rating ofensivo da NBA e o 8º melhor rating defensivo. O time acabou, né, de conseguir um resultado muito bom contra a Phoenix, numa grande atuação do Aman Thompson. Melhor atuação dele na carreira, 28 pontos, 8 rebotes e 7 assistências. Jogou muito bem o Aman e fez um trabalho defensivo impecável. O Şengün tá tendo uma temporada incrível. Marcou pelo menos 10 pontos, 5 rebotes e 5 assistências em todos os jogos até então. Né? O que é a melhor sequência, na 7ª maior sequência desde 1950 em início de temporada, né? Segundo ESPN Research. Então o Şengün tá jogando muito bem. O time tá sem o Kevin Durant nos últimos jogos, né? Por razões pessoais. O que, segundo fontes, é paternidade. O Kevin Durant virou pai do nada, né? E aí por conta disso ele perdeu o último jogo. E não joga hoje contra o Golden State também. Só que mesmo assim, Houston venceu o Phoenix. E hoje contra o Golden State eu acho que Houston é favorito. O time tem seus problemas ali e tal. Eu acho que é um ataque que ainda carece de criatividade, só que é o melhor ataque da liga em rating. Mesmo carecendo de criatividade, mesmo com o Ime Udoka errando em algumas rotações. O time tá performando.
Tá entregando, tá vencendo. Pra mim, fica aqui em quinto. E, obviamente, com a volta do Durant e com o maior entrosamento, o maior encaixe, as coisas tendem a melhorar bastante por lá. Rich Shepard tá ganhando confiança a cada jogo, ganhando mais minutos, tendo mais responsabilidade e lidando bem com essa responsabilidade. Sou fã desse time de Houston. Acho que o time tem tudo pra chegar forte na pós-temporada. E tá tendo um começo de regular bom. Né? Não é um começo excelente, não é um começo encantador, mas é um bom começo de regular. Em quarto lugar, eu vou de Los Angeles Lakers, tá? Leicão no top 4. São 13 vitórias e só 4 derrotas na temporada. São 5 vitórias seguidas, 8 nos últimos 10 jogos. É um time que vem acumulando resultados muito bons. Né? Acabou de vencer seu quinto jogo seguido. No clássico contra o Clippers, né? Em mais uma grande atuação do Luka. Luka que vem sendo um dos melhores jogadores da liga nesse começo de temporada. O time acabou de ter a volta do LeBron. LeBron voltando muito bem. 3 jogos bons do velho. Austin Reeves mantendo a pegada do começo da temporada. O que me deixa com o pezinho atrás em relação ao Lakers, e é o que faz o Lakers ficar só em quarto, mesmo tendo 13 vitórias, né, mesmo sendo vice-líder do Oeste, o que deixa o Lakers em quarto é performance. Não é campanha, não é questão de vitórias, é performance. O Lakers, meus amigos, não é top 10 em nada na temporada até aqui. Tem só o 15º rating ofensivo e só o 14º defensivo. É uma defesa ruim. A defesa do Lakers é ruim. E o ataque do Lakers é um ataque que não é nada de inovador, de encantador. Muito pelo contrário, é um ataque, cara, mediocraço, assim. Não é ruim, é um ataque medíocre. É um ataque medíocre. O Lakers, tá? O Lakers é o pior time em bolas de 3 convertidas na temporada e o 26º em aproveitamento. Então, assim, uma coisa é campanha, outra coisa é performance. Eu consigo separar muito bem essas duas coisas. A campanha do Lakers é maravilhosa. O time tá vencendo e vencendo bons times, tá? Não é que tá vencendo só pereba. Tá vencendo bons times. Beleza? Mas a performance... Cara, contra o Jazz, no último jogo contra o Jazz, o Lakers quase tomou uma virada inacreditável. O Jazz que é um dos piores times da liga. Se não é o Markkanen errando aquela última bola, e se não é a arbitragem errando naquele último lance, que claramente foi falta do Smart no Keontae George, o Lakers tinha tomado aquela virada, bicho, em casa. Contra o Clippers, que tá em frangalhos, o time tá quebrado, o Lakers tomou quase 120 pontos. Contra o Thunder, aí... sacanagem que o Thunder fez com o Lakers, né? Ali foi um choque de realidade absurdo pro Lakers. Do tipo, tá, a gente ainda não tá pronto pra esse game. Entendeu? Então, assim, a nível de performance, a performance do Lakers não é nada demais. Agora, a campanha é muito boa. E isso tem mérito. Você vencer sem encantar também tem mérito. O Lakers, e isso é uma coisa que o Lakers é um dos melhores na liga. O Lakers é um dos melhores times da NBA em clutch time nessa temporada. O Lakers não perdeu o clutch time ainda nessa temporada. Todos os jogos do Lakers que foram pra clutch, o Lakers ganhou. E aí é a vantagem de você ter jogadores decisivos no time. É a vantagem de você ter um Luka Doncic no time. O Luka, ele te garante vitórias. É por isso que é importante você ter um extra-classe no seu time. Por isso que um extra-classe é tão valorizado. Porque mesmo num coletivo que não tá lá essas coisas, o extra-classe te garante vitórias. Por quê? Porque ele é fora de série. Eu não tenho nenhuma dúvida se o Lakers não... se o Lakers não tivesse o Luka, o Lakers tá com campanha... se pá, campanha negativa. O 13-4 do Lakers é muito na conta do Luka.
Pra não dizer totalmente até. Pra não dizer totalmente. Então, assim, quarto lugar. Se eu levasse em conta a ferro e fogo só a campanha, o Lakers estava no top 2 aqui no Power Ranking. Só que Power Ranking e a minha análise ela não é baseada só em vitórias e derrotas, é baseada também em performance. E aí, fazendo o balanço, campanha excelente, performance medíocre, quarto lugar pro Lakers. Pra mim, é o justo. O torcedor vai chiar, vai reclamar, beleza, show. Mas é minha opinião. Minha opinião. O Lakers não é, repito, o Lakers não é top 10 em nada na temporada. É um time que, a nível de performance, é um time medíocre. E lembrando que a galera tem uma dificuldade extrema de entender isso. Medíocre não é ruim. Medíocre é médio. O Lakers é um time de performance média, só que com resultados excelentes. Ok? Acho que ficou claro o motivo, né, da quarta colocação. Vamos ver se a galera vai chiar ou não. Tomara que não. Tomara que a galera entenda meu ponto. Enfim. Quarto lugar pro Lakers. E aí o top 3. Meu terceiro é Denver, tá? É Denver, mesmo Denver, né, não tendo uma sequência tão boa assim, especialmente na parte defensiva, né? A defesa do Denver deu uma piorada legal nos últimos jogos, muito por conta da lesão do Gordon e do Christian Brown. Cara, ainda é um time de 13 vitórias, 4 derrotas apenas. A nível de performance, é um time que performa bem. Tem o melhor jogador de basquete do mundo. E é um time que tem alguns nomes ganhando muita força, né? Peyton Watson é um exemplo. Peyton Watson vem numa sequência de jogos muito boa. Crescendo nessa ausência do Brown, nessa ausência do Gordon. O Jokic entregando atuações bizarras. Jamal Murray entregando atuações bizarras, né? Os dois contra Houston foram incríveis. Então, mesmo o time caindo de rendimento nesses últimos jogos na parte defensiva pela ausência do Gordon e do Brown, eu ainda acho que Denver é um top 3, assim, sólido. Sólido, tá? Pra mim, Denver Nuggets top 3 aqui no Power Ranking. Só a critério de informação, deixa eu pegar aqui. Deixa eu puxar aqui rapidinho. Ó, Denver. Cadê? Ó. Denver tem o segundo melhor rate ofensivo, o nono melhor defensivo, mesmo tendo essa queda, né, nos últimos jogos. E o terceiro melhor net rating, né, o terceiro melhor diferencial da liga. Então é um time que está performando bem, apesar de alguns resultados não tão bons, e apesar da queda defensiva nos últimos jogos. O Denver ainda é um time muito acima da média, tá? Muito acima da média. Então, terceiro lugar pro Denver Nuggets. Em segundo lugar, eu vou de Detroit Pistons, gente. Aqui estou fechadaço com o pistão da massa. Pistão que na última edição, na primeira edição, né, ficou só em 13º. O time tá numa sequência de 13 vitórias seguidas. 13 vitórias seguidas, 15 vitórias na temporada. É um dos únicos 6 times que figuram no top 10, tanto no ataque como na defesa. É o sexto melhor rating ofensivo nessa sequência de 13 vitórias seguidas, tá? O time tá jogando muito, cara. O time tá jogando demais. O time acabou, né, de ter a volta do Jaden Ivey, uma volta importante, vai ajudar demais, né? Cade Cunningham jogando nível MVP, Jalen Duren tendo o desempenho de Most Improved Player, né? O cara saiu de 11 pontos de média temporada passada para mais de 20 nessa. Se você filtra os números do Jalen Duren por 36 minutos, ele tem 25 pontos de média. Jogando muito. Tá jogando muito o Jalen Duren. Uma defesa agressiva, uma defesa física, um ataque físico pra caramba.
Um time que agride demais o garrafão, é um dos melhores times em desempenho dentro do garrafão da NBA. Cara, eu sou fã desse time do Pistons. Gosto demais do que o JB Bickerstaff tá fazendo com esse time. É um time que tá mostrando caráter, tá mostrando personalidade, joga do jeito dele, vence do jeito dele. Sou fã demais desse Pistons. Pra mim é segundo lugar aqui, sem muito questionamento, né? Um time que vence 13 jogos seguidos na NBA, não tem o que questionar. Segundo lugar, mais do que justo. E o primeiro lugar, não tem muito pra onde correr. O OKC segue em primeiro. Melhor time da liga, melhor campanha da liga. 17 vitórias, só uma derrota. 9 vitórias seguidas aí. É um time que vem massacrando todo mundo que vem pela frente, né? Com exceção ali da derrota para Portland e para os 2 primeiros jogos contra Houston e Pacers. Cara, os outros jogos do OKC foram extremamente tranquilos, né? Foram 12 vitórias seguidas, todas por 2 dígitos de diferença. É um time que hoje tem um diferencial de 16,9 pontos, o que, se o Thunder mantiver até o fim da temporada, vai ser o maior diferencial da história de um time da NBA em temporada regular. E só um detalhe, né? O dono desse recorde é o próprio OKC, que ano passado teve um diferencial de 12,9 pontos. Uma coisa absurda. O Shai, 32 pontos de média sem jogar a maioria dos quartos períodos. Ficou fora de 11 quartos períodos e tá com 32 pontos de média. Isso tudo sem J-Dub, com o Aaron Wiggins perdendo uma porrada de jogo, com o próprio Isaiah Hartenstein perdendo jogos também. Nikola Topic não vai jogar essa temporada, provavelmente. Não tem Thomas Sorber também, só que faz diferença. O time é bom pra caralho, bem treinado, uma defesa incrível, enfim. Chovendo molhado elogiar o KC, né? Não vou ficar elogiando muito, porque senão a galera vai já me taxar de clubista e... enfim. Mas é o melhor time da liga, não tem muito pra onde correr. É o melhor time da liga em campanha, melhor time da liga em performance. Tem o cestinha da temporada. Tenho o que falar. Top 1 OKC segue aí unânime no topo da NBA, tá? Então, tá aí. Segunda edição do nosso Power Ranking tá entregue. Concorda? Discorda? Acha que eu fui injusto com algum time? Fica à vontade para comentar. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo e valeu, tá? Valeu, a gente se vê amanhã com mais conteúdo. Na verdade, hoje, né, vai ter pós-jogo saindo de madrugada, né? Eu devo fazer o pós-jogo de Thunder e Minnesota e de Warriors e Houston. Então fica atento no canal para não perder. Hoje a gente não teve Switch TV Show por falta de pauta, né? A verdade é essa. Eu já havia feito um vídeo sobre a vitória do Lakers contra o Clippers e os outros 2 jogos, né, não foram tão interessantes a ponto de eu preciso fazer um Switch TV Show por conta dos outros 2 jogos. Não. Então, por falta de pauta, a gente não teve Switch TV Show hoje, mas amanhã a gente vai estar de volta. Amanhã sim vai ter Switch TV Show bonitinho pra vocês, então fiquem tranquilos. E valeu, minha gente. Obrigado a todos pela audiência. Tamo junto, grande abraço e tchau. Valeu!